Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Detento mata companheiro de cela, bala na Barreto Campelo. Traficante de pau amarelo assassinado a tiros em Olinda. Violência no Cabo de Santo Agostinho com 4 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 4 de março de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 3 ônibus foram alvos dos marginais nas últimas 24 horas. Na Praça Professor Agamenon Magalhães, em Santo Amaro, o alvo foi um coletivo que fazia linha em Caraçu. O assalto foi praticado por um só suspeito armado com a faca peixeira que roubou os pertences de um passageiro. Um coletivo da empresa Borborema da linha Totó Boa Viagem foi assaltado na Praça do Jardim São Paulo, bem pertinho da estação Werneck. Um só elemento que, segundo informações, havia saído do presídio. Ele até mostrou um alvará de soltura lá do presídio. Ele rendeu o motorista, roubou os pertences do motorista e também dinheiro da renda do veículo. Um coletivo da Caxangá que fazia o Bacurau do Alto Santa Terezinha foi assaltado na Rua do Príncipe, no bairro da Solidade, no Recife. 3 elementos com armas de brinquedo, um simulacro. Eles roubaram os pertences do motorista e também a renda do veículo. Um suspeito foi dominado pelo motorista, que contou com o apoio dos policiais do Hospital Geral do Exército. O suspeito capturado foi o Jefferson Henrique Santos da Silva, de 30 anos de idade. Ele mora na Avenida Liberdade, no bairro do Jardim São Paulo. Os comparsas deles conseguiram fugir. Os caras fugiram com a renda e também os pertences do motorista. Gilberto da Silva Paz, um jovem com 20 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da BR-336, na comunidade Roda de Fogo, em Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes. Aliás, esse crime aconteceu na comunidade de Roda de Fogo, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, bem pertinho da rua Olho d'Água. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Josemar Pereira da Cunha, um cidadão de 60 anos, residente na rua 27, na Coab, no Recife, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rodovia Governador Mário Covas, ou BR-101, no Jardim São Paulo, mais precisamente no CEAS, onde ele trabalhava como vigilante. Ele ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, onde chegou sem vida e o corpo foi encaminhado ao IML. O assassino roubou a arma da vítima. Um homem foi morto durante bebedeira no sítio Lagoa do Paulista, em Caruaru, no agreste do estado. Davidson Santos da Silva tinha 30 anos. Tinha 30 anos de idade. A esposa dele e um filho foram convidados por um casal para passar o dia em uma chácara. Ocorre que o casal brigou e foi aí que o Davidson partiu para apartar essa confusão. E a mulher acabou acertando uma facada no pescoço do rapaz. David foi socorrido pela esposa dele, mas acabou morrendo. A mulher foi identificada como sendo Andressa, que está foragida até agora. O companheiro dela, José, teria desconfiado de um telefonema que ela havia recebido. Questões de ciúmes, e daí quem dançou foi o rapaz convidado, que acabou morrendo na ponta da faca. José Rafael da Silva, de 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, no bairro da Fábrica, município de Gamileira, na Mata Sul do estado de Pernambuco. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de José Rafael da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. No loteamento Diamante, em Nazaré, o elemento André Luiz Alves Pereira, de 30 anos, matou com facada no peito esquerdo durante uma bebedeira o próprio companheiro Bruno Rodrigues de Lima, de 27 anos de idade. O suspeito convivia com a vítima há cerca de 13 anos. André foi preso por policiais da Rocan e também das Malhas da Lei. O corpo de Bruno foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal.
Vanderlei de Oliveira Santos, de 34 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Rui Barbosa, no centro em Trindade. O crime ocorreu próximo ao bingo da Saraiva. Foi praticado por 2 homens numa motocicleta. De acordo com informações, o Vanderlei, ele já vinha sofrendo ameaças. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. O jovem Alisson Henrique dos Santos, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo bem pertinho da casa da ex-companheira dele, Eva, na rua Lagoas, bairro Malhada do Meio, em Santa Cruz do Capibaribe. E o suspeito, um tal de Boca, que fugiu com comparsa numa motocicleta de 50 cilindradas. Ronaldo Adriano Silva de Lima, com 40 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta Yamaha, estava sem placa, e acabou sendo assassinado com disparos de arma de fogo na estrada de Papagaio, bem pertinho do Rio Bálsamo, no centro em Pesqueira. Crime praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Ivanildo José da Silva, de 53 anos de idade, foi morto a bala na estrada de acesso ao sítio Juca Ferrado, em Surubim. E o suspeito, um tal de Largatixa, ex-presidiário e também ex-companheiro de uma tal de Dina, que atualmente mantinha um relacionamento com a vítima. O corpo de Ivanildo José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Tragédia em família na zona da Mata do estado de Pernambuco. Mãe e filho foram assassinados. O duplo homicídio aconteceu na madrugada de ontem no município de Pombos, onde a mulher Antonelli Maria da Silva, de 19 anos, e o filho dela, de 3 anos, Reinan Paulo da Silva, foram mortos asfixiados. E o suspeito, o esposo da mulher, que foi preso em flagrante por policiais da Polícia Rodoviária Federal na rodovia na cidade de Gravatá. O criminoso, de 30 anos, matou a companheira estrangulada após saber que ela teria matado o filho asfixiado. Ronivon Paulo da Silva foi autuado em flagrante na delegacia de Gravatá. Tiago Gomes da Silva, um rapaz de 30 anos, morreu num acidente na rodovia Ribeiro Godói, no município de Camusim de São Félix. Ele estava na garupa de uma motocicleta que foi atropelada por um caminhão. Tiago Gomes da Silva morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Vadelson dos Santos Nepomuceno, de 38 anos de idade, e José Roberto Pimentel Souto, maior de 41 anos. Os dois, eles estavam de bicicleta e foram atropelados e mortos na rua Saturnino de Brito, em Bezerros, por um carro HB20 da Hyundai, um carro prata de placa PCS 5B40, cujo motorista foi preso em flagrante. O corpo de Vadelson dos Santos Nepomuceno foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Um garoto morreu e uma senhora, Maria do Socorro Ramos de Sá, sofreram um acidente no sítio Pedreira, zona rural de Pesqueira. Dona Socorro dirigia um carro e bateu em um ônibus escolar. O garoto Matheus Emanuel Ramos faleceu no local e a Dona Socorro ficou ferida e foi levada para o hospital local. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Agradecendo rapidamente a rapaziada ligada com a gente o tempo todo aqui na Jornal. O policial federal João Evangelista, o conhecido João da Água, Francisco na SDS, Chico e Brasil, estão ligados com a gente. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Seu João Jorge Jato nos produtos igual lá em Igaraçu, Zé do Sal, e o amigo Bia da rede de supermercados em Águas Compridas, Olinda. O doutor Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança Eziel, também sintonizado com a gente. Vanvano Missiguela em Santo Amaro, Saulo Holanda está em Olinda. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão na Mangueira, e também o motorista Fred. Na Avenida Maria Irene, no bairro do Jordão, está a rapaziada da Jordão Refrigeração, inclusive Nininho, e a esposa Fernanda, os médicos cardiologistas. Isso mesmo, o doutor Peter Melo, na Policlin Recife, na Rua do Hospício. O doutor
Daniel Cruz, da Unimed Recife. Flávio Roberto é cirurgião cardiologista. Pedro é anestesista. E também Clodoval Barros, da UTI lá da Unimed. Toda essa rapaziada ligada com a gente na jornal. O professor Rivaldo está em Abreu Lima e o pai dele é o seu Pedro Tempero, no bairro Nobre, em Paulista, no edifício Igaraçu, bem no início da Dantas Barreto. Estão lá Moreira Moda, os funcionários, também Zé do Óculos e Heriberto do Ouro, e também o Sargento Léo do Caldinho. É o Boteco do Léo. No Mercado Público em Camaragibe, Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo com a esposa Leiga, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. E no Mercado Público em Nova Descoberta estão lá Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. O comerciante Ilmar está no fim do cemitério de Paulista, lá com o comércio dele, trabalhando e ligado com a gente aqui na Jornal. E no Mercado Público de Paraty estão lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. Todos ligados com a gente aqui na Jornal. Grave acidente foi registrado na manhã de ontem na BR-232 em Bezerros, no Agreste do Estado. 2 ciclistas morreram atropelados por um carro cujo motorista fugiu. As vítimas não foram identificadas e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O trabalhador rural Maciel Alves de Barros, com 30 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na própria residência na Vila São João, em Iati. Crime praticado por um só elemento desconhecido. A vítima foi socorrida na emergência do hospital local. E agora, minha gente, vamos falar de coisa boa. Aniversário, tem gente aniversariando hoje. Francisco Rubem da Silva, este é sócio da ANSEF, cujo presidente é o Edmilson Miranda e a secretária Marlene. E agora, os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos José Fernando Maria da Rocha, Natanael Severino Teixeira e José Laurindo da Silva. As pensionistas, Fernanda Batista de Freitas e Luzia Carmo de Carvalho. Tem também a funcionária Melice Marques de Santana. Falando em aniversário, hoje na Bodega do Rio, que fica no loteamento Santana, em Camaragibe, haverá o tradicional forró, chachado e baião. E ao mesmo tempo será comemorado o aniversário de Dona Nanai. Dona Nanai é mãe de Ninho. Ela está completando, Dona Nanai, 80 anos de idade. Parabéns, Dona Nanai. E hoje também haverá o encontro do grupo Dinossauros da Macaxeira, cujo comandante é o Jorginho de Pitão. Jorge Barbosa, o Jorginho de Pitão. Agora no Recife, 6h44. O Everton Vieira dos Santos, um rapaz de 27 anos de idade, residente na rua Afonso Pena, que fica no bairro do Timbi, em Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Avenida Ademar de Barros, lá em Camaragibe, por um adolescente de 16 anos de idade, que logo em seguida foi apreendido em flagrante e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado. O Everton Vieira dos Santos foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá. Luiz Ladislau da Silva Júnior, um jovem com 24 anos de idade, foi alvejado com disparos de arma de fogo. Alvejado com disparos de arma de fogo na rua Doutor José Anastácio da Silva Guimarães, no bairro da Iputinga. Foram 4 homens desconhecidos que se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. Tentaram matar o Luiz Ladislau da Silva Júnior, que foi inicialmente levado para a emergência do Hospital da Restauração e depois removido para o Hospital Getúlio Vargas. Do HR, ele foi removido para o HGV. Detento mata companheiro de cela, bala na Campina no bairro, aliás, na penitenciária Barreto Campelo, isso mesmo. Um detento matou o companheiro de cela com disparos de arma de fogo na Barreto Campelo. Traficante de pau amarelo assassinado a tiros em Olinda. Violência no Cabo de Santo Agostinho, com 4 pessoas assassinadas, entre elas uma mulher. Isso mesmo, uma mulher também foi assassinada. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil.
O jovem Tauan Fagner dos Santos, de 22 anos de idade, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na Avenida 7 de Setembro, em Condado. 2 homens desconhecidos numa motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos, fugindo em seguida. Tauan Fagner dos Santos foi levado inicialmente para o hospital em Condado e depois removido aqui para Recife para a emergência do Hospital Getúlio Vargas. João Amaro de Souza Neto, um rapaz de 27 anos de idade, residente na segunda travessa, 11 de agosto, no bairro da Iputinga, foi alvejado com disparos de arma de fogo na rua Valdemar Reis do Rego, lá no bairro da Iputinga. Elementos desconhecidos efetuaram disparos no rapaz e que foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. Agradecendo mais gente ligada aqui na Jornal, rapaziada toda sintonizada aqui na sua 90.3. O Joel da Padaria Deus é Fiel está lá no conjunto Abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro. Os ex-jogadores de futebol, isso mesmo, ligados com a gente: Tião, Helenilson, Nilson, Marcelo, Rivaldo, Dijanilson, Osni, Figueroa, Paulo Porco, Denô, Zé do Carmo, Dão, e também o irmão do Dão, que é o Jadir, que mora em Pau Amarelo Paulista, e também o Helenilson. Toda a rapaziada, os ex-jogadores de futebol, ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Paqueta do Cafezinho tá lá no bairro de Caixa d'Água, em Olinda. Alexandre é motorista da empresa de ônibus Move Brasil. Ele, a esposa dele, Lane, o filho Alain, lá no loteamento Santana, em Camaragibe. Alexandre e os pais dele também estão ligados com a gente, seu Luiz e Dona Anitta, e tem também a vizinha da família, Dona Antônia da Lojinha. Toda a rapaziada ligada com a gente aqui na Jornal. 6 horas e 48 minutos no Recife. Um rapaz ainda não identificado, ele sofreu um atentado à bala, vários disparos de arma de fogo. Esse fato aconteceu no bairro da Várzea e a vítima foi socorrida na emergência da unidade de pronto atendimento, a UPA da Caxangá. Lembrando que a violência foi grande de ontem para hoje em Pernambuco, isso mesmo. Foram 17 assassinatos registrados nas últimas 24 horas no estado. 17 homicídios, como sempre, a maioria no interior. Foram 9 assassinatos registrados no interior e 8 no Grande Recife. Só no Cabo ocorreram 4 assassinatos. Portanto, 17 homicídios de ontem para hoje, 9 crimes ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. E os destaques de hoje do Bandeira 2: um detento que matou um companheiro de cela a bala, isso na penitenciária Barreto Campelo. Vamos falar também de um traficante de Pau Amarelo que foi assassinado a bala em Olinda. E a violência, minha gente, a violência desenfreada continua na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Foram 4 pessoas assassinadas de ontem para hoje, 4 pessoas mortas, uma delas uma mulher. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. São 6 horas e 50 minutos no Recife. Iago Cândido da Silva, um jovem com 22 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo bem pertinho da central de plantões da capital, ali no bairro de Campo Grande. Isso mesmo, Iago Cândido da Silva, ele seria um motorista de aplicativo. Ele tinha terminado o trabalho, estava retornando para casa no veículo dele quando sofreu esse atentado praticado por homens em um outro carro não identificado. Iago Cândido da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Itácio Lima dos Santos, um rapaz com 38 anos de idade, este sofreu um atentado à bala. Ele estava em casa, no sítio Macaco, zona rural de Venturosa, quando de repente um elemento desconhecido invadiu a residência do rapaz e sapecou ficha nele. A motivação é desconhecida. Itácio Lima dos Santos foi levado para o hospital em Venturosa e depois removido para o hospital regional em Arco Verde. Um morador da Vila São João, no município de Iati, foi baleado na própria residência. Um elemento desconhecido invadiu a casa dele e meteu bala nele. Ele foi atingido na perna e levado para a emergência
do hospital local. Agradecendo a rapaziada que está sempre aqui com a gente, os nossos companheiros, aqui da Rádio Jornal, o Evandro Chaves, o popular Chaveirinho, Guto César do Peloala, Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Galdo Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos e o nosso Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2. Daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo, hoje na apresentação do nosso Vitor Tavares e a Natália Ribeiro. É daqui a pouquinho. No Hospital da Restauração estão trabalhando, estão de plantão, batendo forte as recepcionistas, as Janaínas, a Ramos, que é a esposa do meu xará Eliel, e Otília, a esposa de Will, da Bomba do Emetério. Os maqueiros de plantão, Eduardo, Silvano, Marinaldo da Clínica Médica, Heron, Aldemir, Renê, Hélio e também Nélio, e também William, que trabalha no bloco cirúrgico. Esta rapaziada sempre sintonizada com a gente aqui na Jornal. 2 elementos foram presos quando tentavam entregar pedra de crack a detentos na cadeia pública de Garanhuns, no Agreste do Estado. Isso mesmo, foram lá levar as drogas para entregar a um detento e o resultado, entraram em cana. Um suspeito foragido da justiça por crime de homicídio no estado de Alagoas foi preso por policiais rodoviários federais na BR-232 em Arco Verde, no sertão do estado. Um veículo que havia sido roubado há 16 anos aqui no Recife foi recuperado pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal. Isso aconteceu na BR-428 em Petrolina, no sertão do estado. Um caminhão com uma carga de sandálias foi assaltado na BR-423, pertinho do povoado de Neves, no município de Jucati. O destino da carga seria o estado da Bahia, mas aí acabou esse caminhão, essa carga sendo tomada por assalto. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Detento mata companheiro de cela a bala na Barreto Campelo. A vítima foi Eduardo Pereira Canha Júnior, um rapaz de 32 anos de idade, auxiliar de serviços gerais, detento da penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. Ele foi assassinado no final da manhã de ontem com disparos de arma de fogo. Foi lá mesmo no presídio, e o crime praticado por um outro preso, Everton Pereira Cândido de Menezes, de 45 anos de idade, que foi agarrado por agentes penitenciários, encaminhado ao DHPP, onde foi autuado em flagrante. Eduardo Pereira Canha Júnior foi levado para o hospital em Itapsuma, mas já chegou sem vida. Traficante de pau amarelo assassinado a tiros em Olinda. Bruno Salles da Silva, um rapaz de 28 anos, residente na rua Sargento Carlos Pimentel, em Olinda. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Luiz Gonzaga, ou Rua dos Montes, em Olinda. Crime praticado por homens que ainda não foram identificados. De acordo com informações, ele já havia sido por tráfico de drogas e havia sido preso por tráfico de drogas, continuava envolvido com os entorpecentes. Ele estaria ameaçado e chegou a morar em Pau Amarelo Paulista, mas ontem por volta das 8h30 da noite, ele voltou para Olinda, onde acabou sendo assassinado. E o crime praticado por conta da disputa pelo comando do território. O corpo de Bruno Salles da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Violência no Cabo de Santo Agostinho, com 4 pessoas assassinadas. A primeira vítima foi uma mulher.
Vandra Queiroz dos Santos tinha 20 anos. Ela e uma amiga dela, uma adolescente de 15 anos de idade, foram agredidas na favela do Periquito, comunidade de Igarapu, no Cabo de Santo Agostinho. Foram 2 homens desconhecidos. A menor, a adolescente, foi agredida a facadas e Vandra foi alvejada por disparos de arma de fogo. A menor foi socorrida no hospital do Helder Câmara. Vandra estava desaparecida e foi encontrada já sem vida em um matagal à margens do rio Pirapama. O corpo dela, Vandra Queiroz dos Santos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Já na tarde de ontem, por volta das 4 horas, duplo homicídio foi registrado no Cabo de Santo Agostinho. 2 pessoas mortas. José Roberto Bezerra Menezes dos Santos, 35 anos, e Emanuel Gustavo Fragoso Lins, que tinha 37 anos. Os 2 foram assassinados com vários disparos de arma de fogo à margem da PE-42, na comunidade Pantanal, na Enseada dos Corais. Os corpos foram encontrados em um carro Fiesta Prata de placa Caju, KJU 1D77, crime praticado por elementos desconhecidos. Os corpos de José Roberto Bezerra Menezes dos Santos, de 35 anos, e de Emanuel Gustavo Fragoso Lins, 37 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E a 4ª vítima da violência no Cabo de Santo Agostinho foi um jovem de 21 anos, Gabriel Felipe Teixeira da Conceição. Ele morava na Rua 6, no Alto da Bela Vista, lá no Cabo, e foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua 5. Foi no bairro Malaquias, também no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do assassinato são desconhecidos. O corpo de Gabriel Felipe Teixeira da Conceição também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, depois do levantamento procedido por uma equipe do Instituto de Criminalística, outra do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 17 assassinatos. Foi muito violento o estado de Pernambuco de ontem para hoje. Desses 17 homicídios, 9 ocorreram no interior e 8 no Grande Recife. O repórter Bandeira 2, o Fato Policial Verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.